Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vlog do canal. Para quem não me conhece, meu nome é Felipe de Deus e hoje eu vou contar a breve e curta história de uma batalha onde 3 soldados brasileiros entraram para a história. Existem poucas informações sobre o fato ocorrido, por isso que o vídeo é um pouco mais curto. Mas a ideia central é mostrar para vocês que assim como a Finlândia, que teve a Morte Branca, e a União Soviética, que teve Vassili Zaitsev, nós também tivemos grandes soldados que atuaram em uma guerra. Então, sem mais papo furado, bora pro vídeo! A Segunda Guerra Mundial caminhava-se para os seus últimos anos. Quando a vitória parecia certa para o eixo, os aliados conseguiram virar o jogo. Em 1942, o Brasil entrou na guerra e enviou em 1944 mais de 25 mil soldados, que combateram bravamente os alemães que dominavam a Itália. Foi em 1945 que a Força Expedicionária Brasileira teve grandes baixas. Ao contrário de outras tropas, a tropa brasileira tinha a missão de avançar e tomar as cidades italianas. Para que essas invasões ocorressem de uma forma segura para as tropas aliadas, foram criados os grupos de patrulhamento brasileiro. E foi em várias patrulhas que muitos soldados brasileiros morreram. Um desses grandes brasileiros era o Sargento Max Wolff Filho. O Sargento Max começou sua vida militar em Curitiba aos 18 anos, no 15º Batalhão de Caçadores. No ano de 1944, apresentou-se voluntariamente para compor a Força Expedicionária Brasileira, integrando a primeira companhia do 11º Regimento de Infantaria de São João del Rei. Ao longo dos meses, o Sargento Max destacou-se pela sua bravura e coragem em muitas missões, mas acima de tudo, destacou-se pelo seu companheirismo. O Tenente-Coronel Leonel Junqueira, que mora na mesma cidade que eu, serviu na mesma companhia que o Sargento Max, e em uma palestra ressaltou que o sargento era uma pessoa muito carismática. No dia 12 de julho de 1945, o 11º Regimento de Infantaria recebeu a missão de reconhecer uma região chamada Terra de Ninguém. O corajoso Sargento Max foi voluntário para comandar a patrulha, e nessa missão foi fatalmente atingido no peito por uma metralhadora alemã. 2 dias depois, 3 soldados brasileiros entrariam para a história e seriam chamados de heróis pelos inimigos. Geraldo Baeta da Cruz, de 28 anos, da cidade de Entre Rios de Minas. Geraldo Rodrigues de Souza, de 26 anos, de Rio Preto. E Arlindo Lúcio da Silva, de 25 anos, de São João del Rei. Esses 3 homens mostraram aos alemães a raça que corre nas veias de um brasileiro. A Segunda Guerra Mundial estava cada vez mais próxima de seu fim, e na Itália os conflitos ficavam cada vez mais sangrentos. Os 3 pracinhas faziam parte do grupo de patrulhamento responsável por abrir caminho para as tropas aliadas. Esses caminhos eram cheios de minas e grupos de soldados alemães que ficavam escondidos esperando para matar os soldados aliados. Em uma dessas missões, os 3 pracinhas de Minas Gerais se viram frente a frente com uma companhia alemã composta por mais de 100 homens armados. Em maior número, os alemães exigiram que os soldados brasileiros se entregassem, mas isso não aconteceu. Sozinhos e com pouca munição, os 3 soldados brasileiros fizeram o que foram enviados para fazer na guerra.
avançaram com bravura. Os pracinhas resistiram ao confronto durante horas. Alguns estudiosos ainda afirmam que, mesmo em menor número, os soldados brasileiros conseguiram matar alguns alemães. Depois de muito tempo de confronto, os soldados brasileiros foram mortos. Em meio à guerra, a última coisa que um soldado iria se preocupar era com o corpo do inimigo. E esquecemos que até mesmo no exército alemão também existiam pessoas boas, que foram obrigadas a lutarem na guerra. O sargento alemão responsável pela companhia fez questão de reconhecer a bravura e a coragem dos brasileiros. A mesma coragem que faltou para muitos soldados das forças do eixo. Então, o sargento alemão enterrou os soldados e colocou uma cruz com uma placa escrita: "Aqui estão 3 heróis brasileiros".